Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Meu nome é José Vicente e eu vou ser o facilitador desse módulo onde a gente vai tratar de planejamento de aposentadoria. Então, o que a gente vai ver no módulo de hoje? A gente vai ver a conceituação dos planos de aposentadoria. Veremos os tipos de plano disponíveis no mercado, como PGBL, VGBL e as outras modalidades de planos de previdência, principalmente as mais comuns e as que costumam ser cobradas mais na prova de vocês. Vamos ver como esses planos são estruturados, certo? Os tipos de contribuição, os tipos de benefícios que são concedidos. Vamos ver as modalidades dos planos de aposentadoria. A gente vai falar também um pouco sobre previdência social, né, chamada previdência oficial ou previdência pública, certo? Vamos falar sobre previdência privada, que é o foco principal desse módulo. Okay? Como eu já falei, a gente vai falar sobre os planos de previdência privada, a maneira como se estruturam. Vamos falar sobre os benefícios previdenciários, como eles podem ser pagos ou de uma vez só, um pagamento único ou sob forma de renda. Vamos falar sobre os participantes do mercado de previdência privada, vamos falar sobre as entidades abertas de previdência complementar, as entidades fechadas de previdência complementar. Vamos falar sobre os tipos de contribuição aos planos de previdência privada. Vamos falar sobre os benefícios fiscais e regimes de tributação, talvez um dos tópicos mais importantes, muito cobrado na prova de vocês. E por fim, a gente vai falar sobre os custos para os participantes dos planos de previdência privada. Pessoal, muito importante. Como eu começo, né? A gente está aqui no momento inicial, no momento zero, T0. Como eu faço para planejar a minha aposentadoria? Só vamos lembrar que a expectativa de vida no Brasil vem aumentando a cada ano. Portanto, é extremamente importante começar a se falar, começar a se pensar e a criar a cultura da previdência complementar o quanto antes. Quanto mais cedo você começar a fazer a sua previdência, melhor para você no futuro, porque com certeza você vai viver muito mais. Então, na aposentadoria complementar, que a gente já nomeou aqui como privada, quem define a idade para se aposentar é o próprio contribuinte ou o próprio participante, porque depende apenas dele definir a idade em que ele vai começar a contribuir, o montante que ele vai contribuir e durante quanto tempo essas contribuições vão ser feitas. Okay? Assim, quanto maior o prazo e maior o montante acumulado, naturalmente, maior será o benefício a que o participante do plano de previdência vai fazer jus no futuro. Daí eu ressalto novamente a importância de, quanto antes você começar a estruturar o seu plano de previdência, melhor. Já na previdência oficial ou social, ou também a previdência pública, como é conhecido, existem pré-requisitos, regras que são mais rígidas, que deverão ser preenchidos para que o benefício previdenciário, seja de qual for, a gente vai ver as diversas espécies de benefícios previdenciários da Previdência Social, né, seja concedido, certo? Entretanto, existem alguns conceitos básicos que se aplicam tanto para os planos de previdência privada quanto para a previdência social. Pessoal, um dos pontos são muito importantes para a estruturação de um plano de previdência, seja um plano de previdência privada ou a previdência social, é o conceito de tábua biométrica. Imagine a seguinte situação. Uma pessoa quer se aposentar aos 60 anos. Procura uma seguradora e diz querer receber uma renda por toda a vida. Pessoal, vamos começar a se familiarizar com certos termos do mercado de previdência. Então, quando a pessoa diz que pretende ter uma renda para a vida inteira, é a mesma coisa que ela dizer que quer uma renda vitalícia. Okay? No valor de R$ 1.000 mensais, a partir da data em que estipulou para se aposentar. Para viabilizar essa aposentadoria, para viabilizar esse benefício de R$ 1.000 mensais no futuro, a seguradora precisa saber, dentre outros fatores, qual o risco
que ela está assumindo. Como, por exemplo, quantos anos a mais de vida essa pessoa pode sobreviver? Ou seja, qual seria a expectativa de vida dessa pessoa? Porque pense no seguinte, se a entidade de previdência ou a seguradora vai conceder esse benefício do seu segurado, ela precisa saber, ter uma ideia de quanto tempo ela vai pagar esse benefício. Ora, de que forma ela faz isso? Através da tábua biométrica. Portanto, a tábua biométrica é fundamental e será a base de cálculo para saber quanto a pessoa deverá acumular até os seus 60 anos, para que, quando entrar em fase de benefício, ou seja, quando começar a receber esse valor de R$ 1.000 mensais, né, durante quanto tempo esse valor vai ser pago. Okay? Para obter esse valor, é utilizado um estudo de expectativa de vida, conhecida como tábua biométrica, também conhecida como tábua atuarial, tábua de vida ou tábua de mortalidade. Pessoal, a sua prova costuma utilizar todos esses 4 termos para a tábua biométrica, ou seja, tábua biométrica, tábua atuarial, tábua de vida ou tábua de mortalidade. Tá ok? São sinônimos, todos querem dizer a mesma coisa. Okay? Portanto, a tábua biométrica é um conjunto de dados estatísticos utilizado tanto pelos governos do mundo todo como pelas empresas para calcular a expectativa de vida de uma população específica, influenciando com isso diretamente a taxa de juros que regerá o pagamento desse benefício previdenciário. Okay? Bom, vamos ver na prática como é a cara, né? E para que serve, assim, como isso é utilizado na prática uma tábua biométrica. Vamos começar a partir de 2 exemplos de tábuas biométricas que são muito usadas, ou que eram muito usadas até algum tempo atrás, como por exemplo a AT83 e a AT2000. Vamos dar uma olhada em cada um. A AT83, pessoal, foi uma tábua biométrica que foi concebida no ano de 1983. Ou seja, naquela época, a expectativa de vida da população era menor, ou seja, vivia-se menos, certo? Então, se a gente puder traçar um paralelo no uso da AT83 por uma empresa ou por um governo, qual seria a expectativa de vida de um produto, né, que é utilizado com base na AT83? Qual seria a expectativa de vida em comparação, por exemplo, com a AT2000, que foi elaborada com dados estatísticos no ano de 2000, com uma expectativa de vida maior? Olha, a expectativa de vida na AT83, que foi constituída no ano de 1983, é menor, certo? Por quê? Porque a expectativa de vida era menor, ok? Ou seja, no jargão atuarial disse que a AT83 mata mais. Por quê? Porque a expectativa de vida é menor, certo? E qual seria a necessidade de contribuição de um participante de um plano de previdência que foi constituído com base na AT83? Seria uma necessidade de contribuição menor. Por quê? Porque ele vai viver menos, certo? Já em comparação com a T2000, onde a expectativa de vida é mais alta, significa dizer que, utilizando essa tábua atuarial, a expectativa de vida sendo maior, consequentemente a necessidade de contribuição vai ter que ser maior. Ou seja, ou vou ter que contribuir com um valor maior, ou vou ter que contribuir durante um período maior de tempo, ou até nos dois. Okay? Por quê? Porque eu vou viver mais tempo. A expectativa de vida é maior com base na T2000. Reparem que no exemplo acima, no caso da tábua AT83, a expectativa de vida da população era menor. Então a pessoa viveria pouco tempo após os 60 anos. Assim, sua renda vitalícia, por exemplo, seria paga por um período menor, reduzindo assim o risco da seguradora ter que pagar uma renda por um período adicional ao que a expectativa de vida do participante. Okay? Existem diversas tábuas biométricas, como eu falei anteriormente, em uso no país, como a T83, calculada em 1983, a T2000, calculada no ano 2000, e a BREMS, essa última sendo calculada com base em dados brasileiros.
Além das tábuas biométricas que são utilizadas nos planos de previdência, né, existem também outros fatores que são muito importantes na decisão da contratação de um plano de aposentadoria. Vamos ver quais são? Então, além da tábua biométrica, outros pontos são muito importantes para a decisão da aposentadoria, tais como: vai existir renda da Previdência oficial a ser complementada? Quer dizer, por mais que eu contribua durante o período necessário e até durante o teto da Previdência Oficial, né, que hoje gira em torno de R$ 6.400, né? R$ 6.200, perdão. Será necessário complementar esse valor? E se for necessário, qual o valor que eu devo complementar a esse valor máximo que eu vou receber de aposentadoria da Previdência Oficial? Isso é muito importante. Quer dizer, a conta de quanto eu vou receber da Previdência Social também tem que ser levada em consideração na contratação do plano de previdência. Quer dizer, como eu vou conseguir compor a minha renda futura, certo? E quanto de renda eu vou precisar? O custo de vida atual será igual na aposentadoria? Quer dizer, hoje eu trabalhando, né, produzindo na ativa, será que quando eu parar de trabalhar, será que o meu custo de vida vai ser maior ou menor? Né? Então a gente sempre tem que levar em consideração isso. Né? Será que eu vou ter mais despesas médicas, mais despesas com remédios e terapias e tudo mais? Então isso tem que ser levado em consideração. Existem investimentos que podem ser utilizados como reserva financeira, quer dizer, além da previdência, existe algum outro colchão de liquidez, vamos chamar assim, algum outro colchão de reserva, alguma reserva financeira que eu vou ter no futuro? Qual o saldo em previdência atualmente? Quer dizer, quanto eu tenho de valor hoje e quanto que eu preciso ter de valor no futuro, acumulado, para que eu consiga usufruir dessa previdência. Existe alguma renda extra, tipo dividendos, aluguéis? Né? Haverá alguma outra renda esporádica, como trabalhos eventuais? Quer dizer, mesmo após aposentado, será que eu vou ser capaz de, eventualmente, dado que eu tenho uma experiência num determinado setor, oferecer algum serviço de consultoria, por exemplo, ou dar uma aula, ou enfim, será que eu consigo, mesmo após a minha aposentadoria, ter algum trabalho esporádico? É muito importante. E, por fim, qual será a taxa de inflação para os próximos períodos? Isso é muito importante. A gente vai ver um pouco mais para frente o conceito de taxa de juros real e a gente vai ver o quanto é importante levar o fator inflação em consideração quando a gente projeta uma renda futura, ok? Mas a gente já tem uma questão aqui em relação a tábuas atuariais, que caiu na prova de vocês. Vamos dar uma olhada? Em relação às tábuas atuariais, é correto afirmar, pessoal, cuidado, destaquem, sublinhem a palavra correto, ou seja, o comando da questão é claro, no sentido de que você entenda o que é o correto. A questão quer a opção correta, ok? E aqui a gente tem três alternativas. Alternativa número 1, sentença número 1, perdão. Tábuas atuariais são tabelas com estimativas de sobrevivência da população. Sentença 2. Quanto mais antiga a tábua, maior tende a ser o benefício de renda contratado. Sentença 3. São imprescindíveis, ou seja, são indispensáveis no cálculo da renda atuarial do participante do plano. Pessoal, está em linha com tudo que a gente falou até o presente momento, né? São tabelas com estimativas de sobrevivência da população? Sim. São tabelas que nos dizem estatisticamente qual será a expectativa de vida de uma população. Na sentença 2, quanto mais antiga a tábua, a gente viu a comparação da AT83 com a AT2000, maior tende a ser o benefício de renda contratado. Perfeito. Por quê? Porque se aquela renda acumulada vai ser paga por um período de tempo menor, então o benefício de renda contratado tende a ser maior. E na sentença 3,
são imprescindíveis, são dispensáveis para o cálculo da renda atuarial do participante do plano. A gente viu que todo plano de previdência, seja ele um plano de previdência, seja ele a previdência privada ou a previdência social, se utilizam das tábuas atuariais para desenvolver os seus planos, ok? Então, é fundamental. Então, a opção correta é letra D. Por quê? Porque todas as sentenças estão corretas, ok? Bom, pessoal, então agora a gente vai voltar para um conceito muito importante que a gente falou lá atrás, né, mas que a gente vai detalhar agora, que é a taxa de juros real. Pessoal, existe um conceito muito difundido em finanças, que é o de taxa de juros real e taxa de juros nominal. A taxa de juros real nada mais é do que a taxa de juros nominal, descontada a taxa de inflação observada em um determinado período de tempo. E, mas, qual a importância, né? Mas por que descontar a taxa de inflação no cálculo da taxa de juros, né? Da taxa de juros nominal, né? Por que ter uma taxa de juros nominal, descontá-la pelo valor da inflação e chegar à taxa de juros real? Porque a inflação corrói o poder de compra da moeda, fazendo com que o dinheiro perca o seu valor e a sua capacidade de adquirir bens e serviços. Então entendam o seguinte, R$ 100 hoje, dinheiro tem valor no tempo, não é isso? R$ 100 hoje não serão a mesma coisa do que R$ 100 daqui a 20 anos. Porque o que eu consigo comprar de bens e serviços hoje, nesse ano, daqui a 20 anos, esses mesmos R$ 100 não vão conseguir comprar a mesma quantidade de bens e serviços no futuro. Por isso é tão importante mensurar a inflação, né? Mensurar a taxa de juros real nos planos de previdência, para que você tenha noção do valor real dessa moeda quando você entrar em fase de benefício, certo? O cálculo da taxa de juros real é feito utilizando a fórmula conhecida como a fórmula de Fischer, certo? Que é essa que a gente colocou aí. Ou seja, a taxa de juros real é, em termos fatoriais, né, 1 mais a taxa de juros nominal sobre 1 mais a taxa de inflação menos 1, para a gente tirar o 1 que a gente adicionou, multiplicado por 100, para a gente chegar no valor percentual. Vamos ver um exemplo prático disso? Considere que o valor aplicado em fundo de investimento obteve um rendimento de 15% no ano de 2020. Se considerarmos que a inflação oficial, medida pelo IPCA, no Brasil, foi de 4,37% no mesmo ano, quanto rendeu, em termos reais, esse investimento? Então, pessoal, reparem no comando da questão. O que a questão pede? Quanto rendeu em termos reais? Destaquem, sublinhem esse termo. Em termos reais, esse investimento. Pessoal, aplicação direta da fórmula de Fischer, ok? Então, o que a gente vai ter? Taxa real vai ser igual a taxa nominal dividido, descontado, pela taxa de inflação naquele período observado, o mesmo período observado de rentabilidade daquele investimento. Então, o que a gente faz? A gente pega esses valores que estão em percentuais, transforma esses valores para fatores, não é isso? Então, a gente pega 15% ao ano, divide por 100, soma 1. Então, a gente vai ter no numerador da equação 1,15, dividido por, vamos fazer a mesma coisa com o valor observado de inflação, 4,37%. Vamos dividi-lo por 100 e somar 1. Então, a gente vai ter no denominador da equação 1,0437, ok? Portanto, dividindo 1,15 por 1,0437, a gente chega no valor em fatores de 1,1018. Diminuindo, subtraindo 1 desse valor que eu encontrei e multiplicando por 100, porque eu quero encontrar o valor em termos percentuais, eu chego ao valor de 10,18%. Ou seja, 10,18% foi a taxa
real de rentabilidade daquele investimento no período observado. Muito importante. Repare que a taxa real é menor que a taxa nominal. Ou seja, eu tinha uma taxa nominal de 15%, que era a rentabilidade nominal do investimento, porém a minha taxa real é de 10,18%. Se considerarmos somente a taxa de juros nominal para o período, teremos uma ideia distorcida, uma ideia equivocada do poder de compra do montante acumulado no futuro. Então, pessoal, percebam a importância de se calcular a taxa de juros real das aplicações, certo? É muito importante descontar esse valor observado de inflação para o período que a gente deseja calcular. Por quê? Mais uma vez, pessoal, o dinheiro tem valor ao longo do tempo, ok? A gente vai começar a falar sobre previdência oficial ou previdência social. Importante saber que no dia a dia da profissão de vocês, a previdência oficial social não vai ser tão relevante. Tá? Mas é importante que você saiba isso primeiro, porque isso cai na sua prova. Tá? Em segundo, porque é importante saber mostrar para o seu cliente que quer adquirir um plano de previdência quais são os benefícios, quais os prós e quais os contras da previdência social em comparação com a previdência privada, ok? Então vamos lá. Na sua rotina profissional, o ponto mais importante é a previdência privada, é isso que falamos. No entanto, devemos saber alguns conceitos básicos sobre a previdência social devido ao número de questões na prova. Então, o Regime Geral da Previdência Social, ou RGPS, na sigla, são políticas executadas pelo INSS, o famoso Instituto Nacional de Seguridade Social, que é uma autarquia vinculada ao Ministério da Economia. Todo trabalhador com carteira assinada é automaticamente filiado à Previdência Social. Quem trabalha por conta própria precisa se inscrever e contribuir mensalmente para ter acesso aos benefícios previdenciários. Ou seja, quem é autônomo ou trabalhadores eventuais precisa fazer a sua inscrição. Já quem tem carteira assinada, automaticamente já está inscrito na Previdência Social. Quais são os principais benefícios pagos pela Previdência Social? Um dos principais é a aposentadoria por idade, que é um benefício concedido ao segurado que atingir a idade considerada de risco social. Tem direito os trabalhadores urbanos do sexo masculino a partir de 65 anos e do sexo feminino a partir de 60 anos. Os trabalhadores rurais também podem pedir a partir de 60 anos para homens e 55 para mulheres. Aposentadoria por tempo de contribuição. Pode ser integral ou proporcional, essas duas modalidades. Para ter direito, o homem precisa comprovar 35 anos de contribuição e a mulher 30 anos. Na aposentadoria proporcional, o trabalhador deve combinar os dois critérios, tempo de contribuição e idade mínima. Aposentadoria por invalidez, um dos principais benefícios pagos pela Previdência Social. É concedida aos trabalhadores que, por doença ou acidente, forem considerados pela perícia médica do INSS incapacitados de exercer suas atividades ou outro tipo de serviço que lhes garanta o sustento. Não tem direito se já tiver alguma outra doença prévia ou lesão que geraria o benefício, a não ser quando a incapacidade resultar no agravamento da doença, da enfermidade. Se recuperar a capacidade de trabalho, posteriormente esse benefício é perdido. É preciso um tempo de contribuição no mínimo de 12 meses no caso de doença. Se for um acidente, esse prazo de carência não é exigido, mas é preciso estar inscrito e quite com as contribuições mensais à Previdência Social. Aposentadoria especial. É concedido ao segurado que tenha trabalhado em condições prejudiciais à saúde ou à integridade física. Para ter direito à aposentadoria especial, o trabalhador deverá comprovar, além do tempo de trabalho, efetiva exposição a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos e riscos de diversos tipos.
O período exigido para a concessão desse benefício pode variar 15, 20 ou 25 anos. É necessário o cumprimento de carência, que corresponde ao número mínimo de contribuições mensais que são indispensáveis para o pagamento do benefício. Auxílio-doença é o benefício concedido ao segurado impedido de trabalhar por doença ou acidente por mais de 15 dias consecutivos. É necessária a comprovação da incapacidade em um exame também realizado pela perícia do INSS. Para ter direito, o trabalhador tem que contribuir para a Previdência Social também por no mínimo 12 meses, sendo esse o prazo de carência. Auxílio-acidente é o benefício pago ao trabalhador que sofre um acidente e fica com sequelas que reduzem a sua capacidade de trabalho. É concedido aos segurados que recebiam auxílio-doença. Precisa de perícia e pode ser pago junto com outros benefícios, exceto a aposentadoria. Deixa de ser pago quando o trabalhador se aposenta. Nesse caso, ele faz jus à aposentadoria. Okay? Auxílio-acidente é o benefício pago, como o próprio nome já diz, ao trabalhador que sofreu um acidente e fica com sequelas que reduzem a sua capacidade laboral, a sua capacidade de trabalho. Assim como outros benefícios da Previdência Social, precisa de perícia. A perícia precisa verificar a extensão dos danos causados por esse acidente e pode ser pago junto com outros benefícios, exceto a aposentadoria. E deixa de ser pago quando o trabalhador se aposenta. Auxílio-reclusão. Pago aos dependentes do segurado. Pessoal, sublinhem essa parte, destaquem essa parte. Que o auxílio-reclusão é um benefício pago aos dependentes do segurado. Então, pago ao dependente do segurado quando recolhido à prisão, durante o período que estiver preso sob regime fechado ou semiaberto. Não cabe aos dependentes do segurado que estiver em liberdade condicional ou em regime aberto. Há situações em que os segurados ficam um período sem contribuir e, mesmo assim, têm direito aos benefícios previdenciários, enquanto mantiverem a qualidade de segurado. É o caso do auxílio-reclusão. Pensão por morte. Pago à família do trabalhador quando ele morre. Não há tempo mínimo de contribuição, mas é necessário que o óbito tenha ocorrido enquanto o trabalhador tinha a qualidade de segurado. Se ocorrer após a perda da qualidade de segurado, os dependentes terão direito à pensão desde que o trabalhador tenha cumprido, até o dia da sua morte, os requisitos para obtenção da aposentadoria, ou seja reconhecido o direito à aposentadoria por invalidez, dentro do período de manutenção da qualidade do segurado, caso em que a incapacidade deverá ser verificada por meio de perícia, com base em atestados ou relatórios médicos, exames complementares, prontuários ou qualquer outro tipo de documento equivalente. Salário-família. Para ter direito ao salário-família, é necessário trabalhar com carteira assinada ou ser trabalhador avulso, categoria que presta serviço obrigatoriamente por meio de sindicato ou órgão gestor de mão de obra, por exemplo, trabalhadores portuários. Né? Além disso, é preciso preencher 2 requisitos simultaneamente. Ganhar até R$ 1.503 por mês e ter um filho com menos de 14 anos ou filho com deficiência de qualquer idade. Pessoal, aqui a gente tem um quadro que sumariza os benefícios da Previdência Social. Tá? Então é importante para vocês, quando tiverem algum tipo de dúvida, né, precisarem tirar essa dúvida rápida, já podem vir esse quadro aqui. Ok? Só vamos ver como isso é cobrado na prova de vocês, a questão dos benefícios da Previdência Social. Vamos lá ver. O auxílio-acidente é um benefício concedido à família de um trabalhador quando ele morre em um acidente? Não, né, pessoal? O auxílio-acidente é um benefício que o segurado recebe quando está impedido de trabalhar por doença ou acidente. Por acidente, sim, vimos que sim, mas não por doença, como o próprio nome diz, auxílio-acidente. O benefício pago ao o auxílio-acidente é um benefício pago ao trabalhador que sofre um acidente e fica com sequelas que reduzem, que diminuem a sua capacidade laboral,
a sua capacidade de trabalhar, a sua capacidade de gerar renda. Então, até o momento, é a opção mais correta, não é isso? E o auxílio-acidente é o benefício concedido ao trabalhador que, por doença ou acidente, por doença não, só vimos que só por acidente, forem considerados pela perícia médica da Previdência Social como incapacitados para resolver suas atividades que lhes garante o sustento. Então, pessoal, gabarito oficial da questão, letra C, é o benefício pago ao trabalhador que sofre um acidente e tem sua capacidade de trabalho reduzida em função disso. Outra questão são benefícios pagos pela Previdência Social. Sentença 1, salário família, auxílio reclusão para dependentes dos segurados de baixa renda, auxílio doença, aposentadoria por invalidez, pensão por morte e aposentadoria por idade. Tanto a sentença 1 quanto a sentença 2 elencam os benefícios que de fato são pagos pela Previdência Social. Então, 1 e 2 certamente estão corretas. Item 3, sentença 3. Pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependente. Sim, pensão por morte também é um benefício pago pela Previdência Social. Então, o gabarito oficial da questão, letra D de dado, ou seja, todas as sentenças contêm os benefícios concedidos pela Previdência Social. Sobre o RGPS, ou Regime Geral da Previdência Social, qual das alternativas abaixo contempla somente benefícios? Pessoal, muito importante, cuidado com essas questões que falam em apenas, somente, unicamente, exclusivamente. Okay? São questões que você precisa ficar muito atento. Portanto, destaquem, sublinhem o somente. Okay? Sobre o regime geral da Previdência Social, qual dessas alternativas contempla somente benefícios da Previdência Social? Aposentadoria por idade, sentença A, né? Opção A. Aposentadoria por idade, auxílio-doença e pensão por morte. Bom, a princípio, todos esses exemplos são exemplos de benefícios concedidos pela Previdência Social. Opção B, aposentadoria por tempo de contribuição, auxílio-acidente e auxílio-desemprego. Pessoal, aposentadoria por tempo de contribuição, sim, é um dos benefícios concedidos pela Previdência Social. Auxílio-acidente, também. Mas o auxílio-desemprego é pago pela Caixa Econômica Federal, certo? Não é um dos benefícios pagos pela Previdência Social. Opção C, salário-maternidade, pensão por morte e, mais uma vez, o auxílio-desemprego. Quer dizer, opção B e opção C, a gente já conseguiria descartar de cara. Opção D, auxílio-doença, sim, é um dos benefícios pagos pela Previdência Social. O auxílio-reclusão, vimos há pouco tempo, e o FGTS. Não, o FGTS não, pessoal, mais uma vez. O FGTS é pago pela Caixa Econômica Federal, não está relacionado com a Previdência Social. Okay? Então, a opção correta, que contém apenas benefícios concedidos pela Previdência Social, é letra A. Outra questão sobre os benefícios concedidos pela Previdência Social. Agora a questão pergunta, são benefícios assegurados aos dependentes dos segurados vinculados ao regime geral de Previdência Social. Pessoal, muito importante, sublinhem, destaquem, são benefícios assegurados aos dependentes, okay? Não ao titular, não ao segurado em si, mas sim aos seus dependentes. Muita atenção nisso. Letra A, pecúlio e aposentadoria. Olha pessoal, a aposentadoria é um benefício concedido ao segurado e não aos seus dependentes. Né? Então, sempre que a gente já conseguiria, aí, dando uma olhada geral nas opções, a gente já conseguiria descartar a letra A e também a letra D, porque a letra D também traz um benefício de aposentadoria, que é pago ao segurado e não aos seus dependentes. Letra B, pensão e auxílio-doença. Ora, pensão de fato é um benefício pago aos dependentes do segurado.
Mas o auxílio-doença não, a gente viu que é um benefício pago diretamente ao segurado. E a opção C, pensão, mais uma vez, um benefício pago aos dependentes do segurado, quando o segurado vem a falecer, e o auxílio-reclusão, que é pago aos dependentes do segurado, quando o segurado se encontra preso em regime fechado ou semiaberto. Okay? Então, a opção correta para essa questão, letra C, porque na letra C a gente tem dois exemplos de benefícios pagos aos dependentes do segurado.